Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Angélica, sou dona e criadora da página Mamães Online e no vídeo de hoje vocês vão ver o relato do meu primeiro parto. E se você ainda não viu o relato do meu segundo parto, tá aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês aqui em cima, para você estar indo lá conferir também, tá? Só que agora eu vou contar o relato do meu primeiro parto, que foi há 9 anos e meio atrás, quase. Então vamos lá, vai ser bem espontâneo, bem assim, livre mesmo, até porque tem 9 anos, então eu vou lembrar junto com vocês. Vamos lá pro vídeo! Então, meus amores, vou logo começar de cara falando pra vocês que o meu trabalho de parto aconteceu um dia após a minha consulta, minha última consulta, que foi bem parecido com o meu segundo parto, foi um dia após a minha última consulta, tá bom? Do pré-natal. Eu fui na minha consulta normal de rotina, quando cheguei lá a médica fez o exame de toque pela primeira vez, às 38 semanas e 4 dias, e a minha bebê, não, e eu estava, na verdade, com 2 centímetros de dilatação. E aí ela perguntou pra mim o que eu acharia dela fazer o descolamento de membrana. Sim, meninas, o descolamento de membrana é um processo feito que é meio que invasivo, né? Porque é no toque que é feito, né? E eu permiti ela fazer, ela disse que eu ia sentir só uma dorzinha, umas fisgadinhas, e realmente foi assim, um processo. Doeu um pouquinho, mas foi super rápido, tranquilo. Ela me passou todas as precauções pra vir pra casa. E, mores, descolamento de membrana não é estourar a bolsa, tá bom? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando somente sobre o descolamento de membrana, vocês deixem aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Então, meninas, ela descolou a membrana, né, no exame de toque, eles faz tipo como se fosse um C, assim, com os dedos pra poder descolar. E aí ela me passou as recomendações pra me vir pra casa, porque poderia ser que eu ganhasse no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou daqui uma semana, daqui 3 dias. Ia depender de como meu corpo ia reagir a tudo isso. E eu já tava, lembrando que eu já tava com 2 centímetros de dilatação. Então ela falou que eu poderia ter um sangramentozinho por conta dela ter mexido, mas nada como uma menstruação, só uma pequena quantidadezinha de sangue, só sujando ali a calcinha, ou um pouquinho o papel, coisa mínima mesmo, por conta dela ter mexido. E que se descesse igual a menstruação, sim, era um alerta aí pra mim estar indo pro hospital. E de resto, só isso, nada mais, e vida que segue, vamos ver como que ia reagir tudo. Então eu vim pra casa, isso eram 8 horas da manhã, eu vim pra casa, que foi aqui no posto perto de casa. Então eu cheguei, fiz faxina na casa, falei, vamos aproveitar, peguei minha mãe, a gente fez faxina, eu desci, subi, eu moro no último andar, moro no quinto andar, pra quem não sabe, eu moro em apartamento. Então eu subi e desci essas escadas várias vezes no dia, desci, andei pra caramba, fiz bastante caminhada nesse dia. E quando foi assim, lá pra umas 5 horas da tarde, eu comecei a sentir umas leves cólicas, assim, lembrando até cólica de menstruação, mas muito leves, uma cai, outra lá, eu ainda brinquei falando, eu falei, essa menina não vem hoje, e eu tava super ansiosa, mãe de primeira viagem, não via a hora de ver minha filha, né, o que foi totalmente o contrário do segundo trabalho de parto meu, que eu não tava nem um pouco ansiosa. Então foi indo, foi indo, foi indo, eu tava duvidando, tomei banho e tal, depois das 5 horas eu dei uma quietada, né, não tinha mais o que fazer. E quando foi exatamente umas 11 horas da noite, eu lembro como se fosse hoje, isso eu lembro muito bem. Eu senti muita vontade de usar o banheiro pra fazer o número 2, meninas. Então eu fui, minha mãe ficou do lado de fora morrendo de medo de eu fazer o número 2 e fazer força e de repente a menina nascer. Mas eu fui, fiz a primeira vez, depois de uns 30 minutos me deu vontade de fazer de novo. Eu fiz de novo, mas porém aquelas cólicas estavam bem assim, querendo começar a pegar ritmo, mas cólicas de menstruação ainda, nada assim, totalmente normal as cólicas. E aí o que que eu fiz? Depois que eu, né, fiz o número 2 pela segunda vez, eu já não fui mais no banheiro e também não senti mais vontade de fazer o número 2, graças a Deus, né? E eu tava ali disposta que eu ia enfrentar a dor que fosse em casa e que eu não queria ir pro hospital antes da hora. E assim foi feito, meninas. Quando deu meia-noite, eu lembro que as dores começaram a ficar mais intensas, mais ritmadas e bem mais doloridas, porém ainda assim suportável. O que que eu fiz? Esperei até meia-noite e meia, meia-noite e 40, tava todo mundo muito ansioso, porque, né, sabia que a qualquer momento ela poderia nascer, né, eu poderia engrenar o trabalho de parto ativo de fato. E meu marido foi dormir, ele conseguiu ainda dormir, a minha mãe foi tentar dormir também, né, e eu fui deitar com as minhas dores, virava pra um lado, virava pra um outro, virava pra um lado. Quando foi 2 da manhã, as dores foram se intensificando, eu fui ficando cada vez mais, assim, agoniada, né, vamos dizer assim, e aquela dor, e aquela dor, e aquela dor, e foi indo, e foi indo, e foi indo, até quando chegou 4h30 da manhã, e eu calada, só virava pra um lado, virava pro outro, fazia exercício de agachamento e tudo mais. E eu peguei e falei assim, nossa, deu umas 4h30 da manhã, eu falei, não tô aguentando mais. Era 4h30 não, era 10 para 5, na verdade, era 4h50. Aí eu fui, bati na porta da minha mãe, que pra quem não sabe também, a minha mãe mora aqui no meu apartamento junto comigo.
Até porque ela só tem eu de filha, então ela mora aqui junto comigo. E aí eu bati na porta dela e falei, mãe, nossa, eu não tô mais aguentando, tá insuportável as dores. E ela, vai, Angélica, então chama logo o Rodrigo. O Rodrigo, pra quem não sabe, meninas, é o meu esposo, tá bom? Esse que apareceu no início do vídeo que eu postei anteriormente do pão, tá bom? Então, ela falou, então chama logo o Rodrigo, chama logo o Rodrigo. E eu, com pena dele, eu falei, deixa o celular dele despertar às 6h30 da manhã, que é a hora que ele teria que ir trabalhar na época, né? Que ele trabalhava de dia na época. E assim foi eu, aguentando aquelas dores na sala, insuportáveis, e virava pra um lado e virava pro outro, e falava, meu Deus, misericórdia, Jesus, que dor é essa? Até que quando foi 6h30, eu não aguentei mais, chamei ele. E aí, na época, a gente não tinha carro, então eu chamei uma amiga minha pra me levar, que ela já tinha se disposto aí pra poder me levar, graças a Deus. Então eu fui pra debaixo do chuveiro ainda, fiquei uns 20 minutos debaixo do chuveiro com água bem quente na minha coluna. E aí, eu sei que saímos daqui, era umas 6h45, e quando foi às 7 horas eu cheguei no hospital. Dei entrada lá às 7 horas, quando foi 7h30 eu fui examinada pela primeira vez, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Meninas, fiquei super feliz, mas a dor tava uma dor insuportável. Então, só pra relatar pra vocês, só pra relatar, pra diferenciar. No segundo relato de parto, eu notifiquei pra vocês que eu quase não senti dor. Eu tava com 4 centímetros de dilatação e eu não sentia dor nenhuma. Já no primeiro parto, eu senti dor desde os 3 centímetros de dilatação pra frente, eu senti dor até o final. Então, olhem como foi diferente. Porém, a dor que eu senti do segundo trabalho de parto, eu achei muito pior, porém em um pequeno espaço de tempo. Mas não que a dor do primeiro trabalho de parto não tenha sido insuportável, porque sim, meninas, é uma dor insuportável. Novamente falando que eu não tô aqui pra assustar ninguém, que é uma dor que todo mundo consegue passar, na hora a gente acha que vai morrer, mas no final dá tudo certo. E outra, o bebê saiu, acabou a dor. É exatamente dessa forma que funciona. Quem passou pelo trabalho de parto, já deixa aqui nos comentários também pra mim como foi o seu trabalho de parto, e confirmem pra mim se quando o bebê sai, já não acaba tudo, não é verdade, meninas? Então, voltando lá, eu cheguei no hospital, tava 4 centímetros, aí eles me colocaram pra fazer cardiotoco, monitoraram por uns 30 minutos, mais ou menos. Após 30 minutos, a médica veio fazer exame de toque e eu tava com 7 centímetros de dilatação. Sim, meninas, 7 centímetros. Eu pulei de 4 pra 7 centímetros, graças a Deus, né? Então foi super rápido. Ela falou assim, olha, a mãezinha tá indo super bem, o colo dela tá baixo, tá fino, ela tá com 7 centímetros, já pode, primeira sala de parto que liberar, já pode subir com ela. E nisso eu já tava com muitas dores, muito forte, muito forte, muito forte. E a bolsa não tinha rompido, meninas, a minha bolsa não rompeu. Aí eu sei que demorou mais uns 20 minutos, uns 20 não, uns 30 minutos, vai. Aí me subiram pra sala de parto junto com meu esposo. Chegando lá, ele ficou pra fora pra me prepararem e tal. Aí estouraram minha bolsa. Quando estouraram minha bolsa, essas dores ficaram, se estavam dolorosas, ficaram 10 mil vezes mais dolorosas, sabe? E aí eles falaram, eu vou dar analgesia em você e tal. E aí eu topei. Eles que me ofereceram, não foi eu que pedi analgesia, como no segundo trabalho de parto que foi eu que pedi. Eles pegaram e mandaram eu sentar. E por conta de não terem me hidratado, não terem me dado alimentação nenhuma, eu fiquei desde da madrugada sem comer nada. Aí eu passei muito mal com a anestesia quando ele começou a aplicar uma, que eu já tava com muitas dores. Então eu comecei a me tremer toda, me deu ânsia de vômito, me deu vontade de fazer cocô, até porque eu já tava ali, ela já tava no expulsivo, já tava com 9 centímetros nesse momento, quando estouraram a bolsa, já tava com 9, viu, meninas? Então, veio tudo junto, e eu sei que nessa hora eu surtei, eu falava que eu gritava, eu falava, eu vou morrer, eu quero fazer o número 2, eu quero vomitar, foi tudo junto, aquela mistura de, aquela explosão de coisas, por conta da anestesia também, ter causado aí várias reações em mim, de eu estar sem comer também, né? Tá bem desidratada, né? Vamos dizer assim, por conta de não ter bebido água também e tudo mais. Então aí eu sei que com muito sacrifício ele conseguiu fazer a analgesia, né? Que no caso nem anestesia é para o parto cesárea, se chama de analgesia, anestesia do parto normal. Até porque sua perna não fica paralisada, como eu já relatei, é só o que paralisa mesmo são as dores, tá? E você sente sim suas pernas, e assim, a região vaginal e a parte do bumbum ali, aquela parte ali você não sente, fica dormente, mas de resto você sente tudo, as pernas, tá bom? No caso da mãezinha querer tomar aí, querer continuar andando, agachando alguma coisa, super tranquilo, tá bom? Então foi dessa forma, eu sei que eu deitei e já fiquei na posição, né, deitada assim com as pernas, né, naquela posição maravilhosa. E aí a médica falou assim, olha, quando vier a contração você faz força, tal, tal, tal. E beleza, assim eu fiz. Veio a primeira contração, eu fiz a primeira força, veio a segunda, eu fiz a segunda força. Na terceira força, ela coroou já, né? E aí quando foi na quarta força, ela já saiu a cabecinha, e na quinta força,
ou sexta força, se eu não me engano, ela saiu de vez. Só que, meninas, a minha filha nasceu com 3,2 kg e 48 centímetros. A minha primeira filha, que é a Rebeca, pra quem não sabe. A segunda é a Bela. Então, ela saiu com 3, nasceu com 3,2 kg, com 48 centímetros. Só que, meninas, ela me lacerou demais. Eu tive laceração de 3º grau. Não sei explicar por quê, tá? Eu não sei se eu fiz força da forma errada, não sei o que eu fiz. Eu tinha bastante informação na época, mas porém nada como a informação que eu tenho agora, até porque eu ajudo muitas mulheres com as informações que eu tenho, com as experiências que eu obtive lá na minha página, no Instagram, nos grupos no WhatsApp e tudo mais. Inclusive, se você não me segue lá na minha página no Facebook e no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Pra vocês me seguirem, ficarem mais informadas, com muito conteúdo de qualidade e ficar mais pertinho de mim também. Então, amores, eu sei que na sexta força eu fiz. Na sexta força ela nasceu, tudo mais, eu tive laceração de 3º grau, então eu levei 16 pontos, meninas. Fiquem chocadas, mas eu levei 16 pontos, porém não foi ali entre a vagina e o ânus. Não, eu levei 16 pontos de dentro pra fora. Eu creio que ela lacerou do meu útero pra fora. Então eu levei 16 pontos, contando com pontos externos. Internos e externos, né? Então, esse foi meu trabalho de parto, tá? Ficou muito inchada, ficou bem feio, mas assim, ainda assim, eu não troco meus trabalhos de parto normais, nem o primeiro nem o segundo, por nada nesse mundo. Se eu for ter outro filho ainda, ou se eu tivesse 10 mil filhos, eu ainda assim optaria pelo parto normal, tá bom, meninas? Até porque é uma coisa natural, mas também vou falar novamente que eu super respeito quem não pode ter o parto normal, ou quem opta simplesmente por medo da dor ou porque não quer passar pelo parto normal mesmo e opta pela cesárea, super respeito, tá bom? Então, amores, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativa as notificações no sininho também, pra que o YouTube possa te notificar em todos os vídeos que eu postar. E é isso aí, meninas, até o próximo vídeo. Tchau!